Bom, nesse sentido, vamos ver o governo que pode fazer a sua parte. Eu esperava que esse auxílio fosse maior, eu pedi até ao presidente da República que transformasse esse auxílio num auxílio de, no mínimo, R$ 600. Falei ao vivo com o presidente aqui, falei que o Paulo Guedes estava errado, que devia ser maior. Os nossos deputados e senadores também acharam que R$ 250 dá para o povo comer. A gente foi no mercado, deu para comprar um frango, uma cartelinha de ovos, né? E um saquinho de salsicha. O resto era higiene pessoal e higiene da casa. Não dá, R$ 250 não dá, mas é o que diz que o Paulo Guedes pode dar. Eu duvido que o Bolsonaro não vai aumentar isso e com o tempo deve aumentar também o prazo, que é de 4 meses, mas deve ser maior. O ministro da Cidadania, João Roma, está comigo? Que está no lugar do Onix, ministro João Roma, que você vai ouvir falar muito dele. Cadê o ministro João Roma? Oi, ministro. Prazer falar com o senhor. Nós vimos o Grupo VR doar R$ 1 milhão agora para a Central Única de Favelas. Ontem o Carrefour doou 5 milhões. Quer dizer que o senhor, em nome do governo, diz que vai anunciar um auxílio emergencial de R$ 1.000 ao invés de 250 ou não? Não dá, né? Por enquanto não dá, né, ministro? Vontade até que a gente teria, mas não dá, né? Será um auxílio de R$ 250 mesmo, e esse auxílio vai ser pago a partir do dia 6 de abril. Ontem, estava assim em frente aos prédios da Caixa, porque o povão está precisando desesperadamente de dinheiro. Então vai ser a partir do dia 6, ministro, e como é que vai ser pago esse auxílio emergencial? Um prazer falar com o senhor, ministro. Boa tarde, Atena, o prazer é meu. Mais uma vez trazendo aqui informações, buscando informar a nossa população, especialmente as pessoas que mais precisam. Você está aí no contato direto com a nossa população e percebe com clareza como é difícil enfrentar essa pandemia, especialmente para as famílias vulneráveis, como assola também a questão da fome. Por isso eu gostaria de, inclusive, parabenizar também essas doações que fazem parte desse movimento que o Grupo Bandeirantes tem desencadeado acerca das cestas básicas, com participação da Central Única das Favelas. É muito importante. Aqui do lado do governo federal, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também tem feito uma mobilização grande com o apoio aqui do Ministério da Cidadania, através do Brasil Fraterno e com a participação do Sistema S. Você recorda que nós tivemos em Aparecido do Norte, na última sexta-feira, e foi lá um movimento muito bonito, simbólico e importante, pois aquelas pessoas estão impossibilitadas de ganhar o seu sustento, da Atena. E é realmente muito triste para todos nós ver a situação calamitosa como essa população está. O auxílio emergencial, que nós já conversamos um pouco, começará a ser pago no dia 6 de abril, da Atena, e esse auxílio, no valor de R$ 250, valor esse determinado em virtude do que foi disponibilizado pela PEC emergencial, que foi um valor de 44 bilhões de reais. Esse valor do auxílio será pago em 4 parcelas, nos meses seguintes agora. Começa, portanto, no dia 4 de abril e se estende esse pagamento até o final do mês de julho. Sem pedalada fiscal, sem romper teto, há possibilidade de, com a ajuda do Congresso, esse aumento ser ampliado, não só em número de parcelas, ao invés de 4 parcelas, podem ser mais parcelas, pode ser ampliado mais para frente esse auxílio emergencial e com talvez uma colaboração maior por parte do governo, com apoio do Congresso. Tem que ter apoio do Congresso e nada pode ser ilegal, mas esse auxílio poderia, o senhor acredita, que chegar a R$ 600 aí, dependendo da necessidade do povo brasileiro? Porque não podemos ter um período ainda de maior número de mortes pela doença, mas muita gente já morrendo pela fome e desemprego. Há possibilidade disso, ministro? Isso tem um plano B para isso? Acho que o momento é um momento de união. O exemplo disso foi a reunião que o presidente da República coordenou na última semana com o presidente dos poderes, da Atena. O próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que não seria possível, nesse momento, um novo limite para o pagamento de auxílio. Eu acho que nós precisamos fazer rodar o que nós temos em mãos agora, até porque existe um caráter operacional. Por exemplo, mesmo que chegasse novos recursos agora, isso não poderia ser mais movimentado para o mês de abril, por exemplo, pois
uma grande estrutura para viabilizar um calendário de pagamentos como esse, para evitar aglomerações, para que isso se dê de maneira ordeira, tranquila e que cumpra a sua finalidade, que é um auxílio, certo? Que faz muita diferença para aquela população vulnerável, aqueles que realmente mais precisam. É, de fato, uma maneira do governo do presidente Jair Bolsonaro chegar a essa população que está sofrendo muito, né, especialmente os brasileiros mais pobres. Então, eu acredito que nós precisamos agora, como missão principal, fazer acontecer o que nós temos em mãos e trabalhar, né, não só para superar esse momento muito difícil, né, vacinando a nossa população, né, unindo forças, sendo fraternos, solidários, como todas essas iniciativas, inclusive para a questão de segurança alimentar que nós estamos buscando, para que a gente consiga minimizar os danos disso, né, minimizar o sofrimento dessa população mais carente e, obviamente, tentando construir alternativas que sejam factíveis, alternativas não só no quesito de auxílio emergencial, como em outras iniciativas, com outros setores que também estão sofrendo e que podem, sim, impulsionar nossa economia, podem, sim, buscar cada vez mais dar novas oportunidades aos brasileiros. O ministro, mais importante que as minhas perguntas são as perguntas que estão chegando aqui pelo site do Datena. Tira o exclusivo daí, que todo mundo está vendo que o ministro está exclusivo aqui. Põe o site, então como é que o cara vai perguntar? Ele está exclusivo aqui, não tem dois ministros falando em um lugar diferente. A lei da física não permite isso. Põe o Datena oficial aqui em cima, meu compadre. Senão como é que o ministro vai responder as perguntas? Assim ficou pior do que antes. Deixa do jeito que estava. Deixa do jeito que estava aí. Bom, para esses esclarecimentos. Estão dizendo que a imagem está diferente. É diferente porque o enquadramento está diferente. O mais importante é responder ao povo. Vamos fazer o mais simples. Começa a chegar as perguntas aqui. Datena, por favor, pergunte ao ministro se novos desempregados vão poder se inscrever para receber o auxílio emergencial. Me parece que é uma boa pergunta. Silvia Campos. É uma excelente pergunta, Datena. Obviamente, se a pessoa for desempregada agora, ela vai estar amparada, né, pelo seguro-desemprego. Então, não seria o caso de auxílio emergencial. Mas se ela saiu, por exemplo, do seguro-desemprego, ainda, né, até o período onde ela estava cadastrada no auxílio, nós estamos estudando justamente novos mecanismos para que nichos de brasileiro que realmente têm um merecimento, né, para que não seja esse recurso destinado a públicos, né, que não tenham realmente o foco aqui, é justamente a população vulnerável, a população que mais precisa desses recursos, e não sair de uma maneira sem critério, né, fazendo chegar esse auxílio. Então, nesses casos específicos, nós poderemos sim, né, reanalisar novas possibilidades de fazer esse auxílio chegar a essas populações. Agora, se for desempregado agora, né, o que ele vai, né, fazer jus é o seguro-desemprego. Olha, muita gente já estava lotando as agências da Caixa, até Banco do Brasil ontem, provocando aglomeração. O pagamento vai ser feito da mesma forma que ele foi feito pelo Caixa Tem e pelos processos naturais, do Bolsa e também do auxílio emergencial. Esses serão os métodos de recebimento do pagamento, não tem necessidade de ir na agência. É isso, ministro? Isso que você está falando é muito importante, Datena. Isso tem um caráter, inclusive, de utilidade pública. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, então é muito importante evitar aglomeração. O pagamento será feito pela Caixa Econômica e a população já sabe que esse pagamento funciona bem através do Caixa Tem. O calendário do Bolsa Família, ele permanece o calendário do Bolsa Família, certo? Então é normal, as pessoas já estão habituadas, cada um já sabe a sua data, certo? Os demais calendários estão disponibilizados, inclusive nas redes sociais do Ministério da Cidadania, no hashtag Isso é Cidadania. Então, é muito importante o que você falou, evitar ir presencialmente às agências da Caixa Econômica, né, buscar fazer o recebimento do seu auxílio pelo Caixa Tem, né? Inicialmente, buscar fazer os pagamentos na maior forma de maneira eletrônica dos seus boletos, não é? E dar sequência a isso, né, minimizando esses efeitos danosos da pandemia. Sabemos que tem muitos brasileiros sofrendo com isso, pessoas, inclusive,
não é, que estão impossibilitadas de correr atrás do sustento para suas famílias. Então, esse auxílio não é um alento, é uma maneira do governo federal poder estar presente, e poder ser parceiro dessas famílias que precisam ser acolhidas nesse momento. Bom, nós tivemos problemas virtuais com os aplicativos que foram corrigidos durante o tempo, né? A gente acompanhou o par e passo com o ministro Onix e com o Barretinho aqui, com a Caixa, o pessoal da Caixa, o Paulo, o pessoal todo da Caixa, a gente acompanhou a evolução de um programa social que acho que foi o maior desenvolvido até agora pelo Brasil e talvez do mundo, atingindo 30 milhões de brasileiros que nem se sabia que existiam, fora os outros que foram atendidos, acho que mais de 70 milhões ou coisa parecida. Alguns deram golpe, né, porque agora serão 45 milhões. Mas o dinheiro que esses caras receberam indevidamente, os que não devolveram, muita gente foi honesta e devolveu, os que não devolveram vão ter que devolver de alguma forma, vão pagar por isso. Não vão, ministro? Esse é o nosso intuito e, em decorrência disso, Datena, muitas operações da Polícia Federal já foram desencadeadas, né? Já foi noticiado, quadrilhas até especializadas em efetuar esse tipo de golpe e que está lesando não só um brasileiro sofrido, como também recursos federais. Isso é recurso federal, recurso do povo brasileiro, e que tem uma destinação específica. Os aplicativos, óbvio, eles sempre estão em atualização. Foi uma grande façanha para a administração pública brasileira conseguir efetuar o pagamento do auxílio emergencial no ano de 2020 e muito conseguiu se evoluir também para o pagamento agora em 2021. Portanto, nós tivemos acesso a mais de 200 fontes de dados primários para chegar ao público específico, para inclusive minimizar essas fraudes, para que o pagamento da Atena seja diretamente para esse destinatário, que é o brasileiro em situação de vulnerabilidade, aquele que efetivamente precisa desse recurso. Tem muita gente, como você falou, que chegou a receber o recurso e não devolver. A esses, inclusive, a Receita Federal, na época da declaração do imposto de renda, identificando isso, a pessoa já vai receber um boleto de recolhimento, uma guia de recolhimento para a conta única da União e, obviamente, continuará a ser desencadeado várias operações da Polícia Federal para identificar esses fraudadores. E as quadrilhas vão responder por crime federal, porque aí é crime federal. Olha, as perguntas estão estourando aqui. O povão está estourando aqui. A Maria Aparecida do Rio de Janeiro quer saber. Datena, boa tarde. Pergunta para o ministro por que eu não consigo atualizar o cadastro do Caixa Tem, dá erro toda hora, o que é que eu devo fazer? Começou aquele mesmo problema do ano passado. Será que é falta de jeito, com o tempo sem pagar? Ou será que ela não está conseguindo entrar? No dia de hoje, como foi o dia do anúncio, naturalmente gera sobrecarga no sistema e sempre a Caixa Econômica consegue, às vezes, dar travamento realmente, mas ela permaneça tentando. No dia dela, de acordo com o calendário, deve estar tudo ok para o seu recebimento. E o mais, às vezes a Caixa pede também por faixa. E por que é importante por faixa? Porque se todo mundo faz de uma vez, dá justamente esse processo, o sistema trava. Tem que ter calma, você vai receber no seu dia, do mesmo jeito que você recebeu da outra vez, é isso? Simples assim? Apesar de toda a angústia, nós sabemos... Não adianta entrar todo mundo uma vez. Estão passando, nós precisamos estar de maneira serena, de forma cadenciada, evitando aglomerações. O pagamento vai transcorrer de forma transparente, tendo início agora no dia 6 de abril, durante os próximos meses, serão 4 parcelas do auxílio emergencial. Adélia Souza, boa tarde. Obrigado a atualizar o cadastro do Caixa Tem. O aplicativo está instável, caindo direto desde ontem e não consigo. É só no nosso, Datena, só no nosso, é um negócio que nós criamos aqui. É aquilo que o ministro falou, não adianta todo mundo entrar agora, porque vai sobrecarregar o sistema. Se todo mundo esperar para entrar daqui a pouco, você vai receber, da realidade, o dinheiro na data que você tem que receber e que recebeu da outra vez. Mas há necessidade de atualizar o cadastro ou não? Não há necessidade de atualizar cadastro, Datena, era isso que eu queria dizer. Quem recebeu, por exemplo, em dezembro e permanece no público, público-alvo para o recebimento do auxílio emergencial, vai receber.
né, não precisa ela atualizar o sistema. De tempos em tempos, né, a Caixa, como entre outras entidades, ela busca atualizar, né, mas não é necessário fazer essa atualização para o recebimento do auxílio emergencial. De acordo com o calendário, a pessoa vai receber a transferência do recurso, não é, do auxílio emergencial normalmente. A Gabi Gonçalves, eu não posso ficar muito com o ministro aqui, porque o ministro tem agenda, como o governo está correndo para pagar. O que interessa é você receber. É legal a gente responder, tirar algumas dúvidas, mas o Ministério está correndo para pagar. É a partir do dia 6 de abril. Datena tem uma filha de 5 anos e ano passado não consegui colocá-la no cadastro do auxílio emergencial. Moro sozinha, estou desempregado, o que eu vou fazer para colocá-la no meu cadastro? Gabi Gonçalves. Deu para entender, ministro? Deu sim. No caso, ela está alegando que ela faz parte, então, de mulher chefe de família. R$375, é isso? Seria R$375. Pelo que ela está falando, Datena, eu acho que ela não conseguiu, né, até dezembro do ano passado, o reconhecimento como mulher chefe de família. Né? Então, ela pode, inclusive, recorrer, né, disso, apresentar essas documentações para que o seu cadastro seja atualizado, não é? E que, de fato, ela possa onde ela recorre para colocar a filha dela? Mulher chefe de família que passa a receber 50% a mais. O auxílio é 250, mulher chefe de família, 375. E como é que ela faz para cadastrar a filha dela, onde ela vai recorrer? O que ela está perguntando agora aqui. Ela pode entrar diretamente no site do Ministério da Cidadania, né? Pega as informações todas lá e dentro disso tem vários formulários, né? Para você ter uma noção, Datena, foram mais de 200 mil processos, até judicializados junto ao Ministério, e muitos, né, a própria equipe técnica aqui do Ministério, no que vai analisando e consegue fazer o batimento e atestar aquela informação, nem precisa dar sequência ao processo, já efetiva no pagamento do auxílio emergencial, no cadastramento adequado. Vale uma pergunta, a mulher que não tinha filho do primeiro auxílio emergencial, que passou a ter filho, e a mãe solteira, ela entra como chefe de família, cadastrando a filha que nasceu, o filho que nasceu, dessa segunda fase do auxílio emergencial? Nesse caso, ela teria, ou seja, ela iria ascender de categoria, né, do que Isso. foi em dezembro para agora. Então, também ela precisa encaminhar essa informação. Essa informação que precisa estar no seu cadastro. Mas ela provando isso, a pessoa provando isso, ela passa a ser chefe de família e recebe os 375. Mas para ter uma clareza, quando eu falei dessa parafernália toda, né, de todo esse movimento, onde eu já aproveito para agradecer a todos os funcionários, colaboradores, as entidades envolvidas, né, muita gente trabalha nos bastidores disso para conseguir checar essas informações todas. E é muito difícil, às vezes, é óbvio, né, algumas vezes passam informações despercebidas, pois em banco de dados grandiosos como esse, falando de milhões de brasileiros, muitas vezes sem informações precisas, né, alguma coisa pode passar. Portanto, é sempre necessário que esses canais de comunicação estejam em interação com esse cidadão que queira atualizar, que queira, na verdade, trazer novos pontos para esse cadastro. A Madalena pergunta, podemos receber o auxílio da lotérica para não aglomerar nas portas da Caixa? Madalena, é melhor você esperar para receber em casa, que senão você vai aglomerar na porta da lotérica, não é isso não, ministro? Eu estou craque nisso. Sem dúvida, apesar das lotéricas, de fato, terem exercido um papel excepcional, não é? Eles são, inclusive, um público até merecedor da Datena para estar em prioridade para a vacinação, né? Até porque eles estão tratando diretamente com o público-alvo, sendo muito dedicados, abrindo muitas vezes até fora do horário, né, para poder atender a população. O indicado agora é não ir pessoalmente para as agências da Caixa, nem para a lotérica. Na pandemia, né? É você receber pelo seu aplicativo da Caixa, o Caixa Tem. Principalmente por causa da pandemia, nós estamos no epicentro da pandemia. Quanto mais você evitar de ter contato com as pessoas, melhor é. Essa eu não entendi, mas o senhor deve entender. Tem mais 3 perguntas aqui. Boa tarde, Datena. Eu queria saber se mãe chefe de família vai receber 2 cotas igual foi feito no ano passado. Eu não entendi, o senhor deve saber responder. Daniele é quem está mandando a pergunta. Não vai receber 2 cotas. Vai receber 1,5 cota.
O valor do auxílio é 250, mãe, chefe de família, vai receber 375. Ou seja, acresce 50% no valor base do auxílio, que é R$ 250. Boa noite, eu recebi a primeira parcela do auxílio emergencial, entrei em análise e até hoje não tenho resposta. Onde devo resolver isso? A Gláucia pergunta onde é que ela deve recorrer. Bom, se ela entrou, né, com a solicitação no Ministério, cobrar a atualização disso aí. Ou a informação não bateu, Atena, não é? Ou tem que ver, ou ela entra novamente com um pedido de solicitação de atualização do cadastro. Porque se ela recebeu uma primeira parcela e deixou de receber outra parcela, muito provavelmente foi identificado algum item, né, dentro de sua estrutura que não colocava ela como público-alvo para recebimento do auxílio. Estou desempregado. A exemplo da Atena, bolsistas que foram excluídos do público do cadastro, militares que chegaram alguns a receber no início do pagamento do auxílio, pessoas que estão no exterior, também foram excluídas do cadastro, uma vez que nós estamos atuando diretamente aos brasileiros em situação de vulnerabilidade aqui no território nacional. Então, se algum desses itens abrange o indivíduo, naturalmente ela foi cortada do público do auxílio emergencial. Olha, já preparei matéria que a assessoria do ministro está dizendo que ele tem que seguir a vida dele, e tem mesmo, porque tem muita gente para pagar. Vocês ficam me assistindo aqui, é bom ter matéria aí. Eu estou desempregada desde o final de novembro, sou doméstica e gostaria de saber se posso me cadastrar no auxílio e como fazer. Bilhões de desempregados, vem muita pergunta sim. Muito obrigado a você, viu, Giane de Carvalho, pela gentileza da pergunta ao senhor ministro Roma. Pois não, ministro? Ela, no caso, precisava ter buscado o cadastro já no ano passado também, da Atena. No ano passado, nós processamos mais de 150 milhões de CPFs, gerando o auxílio emergencial 2020, que, como você muito bem falou, inicialmente foi a cerca de 68 milhões de beneficiários. Esse ano, se ela não estava ainda em dezembro no auxílio emergencial, nós vamos buscar, dentro do saldo remanescente, tentar abranger outros públicos, mas isso não está definido até então. Então, no caso dela, se ela não recebeu o ano passado, ela não vai receber essa parcela do mês de abril. Brendo e a banda, eles estão gritando socorro. É porque o pessoal está matando o cachorro a grito. Datena, sobre o auxílio, era para eu atualizar hoje, mas o aplicativo do Caixa Tem não está indo. Hoje é meu último dia, sou de dezembro e o aplicativo não vai de jeito nenhum. Já fiz de tudo. E o que é que eu devo fazer? Eu acho que nada, porque não precisa atualizar o cadastro. Não é isso? Nada. Você não vai perder nada. Você não vai perder nada. Posso fazer mais uma? Posso fazer mais uma? Bom, Datena, o governo vai liberar também ajuda para quem trabalha com carteira assinada, mas com horário reduzido? Esse público não é o público do auxílio emergencial, Datena. Existem outras medidas que o governo está analisando, algumas na área econômica, tem alguns quesitos que querem, inclusive, impulsionar a economia com flexibilizações e protegendo também outros setores, como por exemplo, o setor de eventos, que é um setor que tem sofrido muito no Brasil. Ontem teve uma medida aprovada pelo Senado, vai agora para a Câmara e aguardar a sanção do presidente Bolsonaro para também ter mecanismos para conseguir enfrentar essa pandemia. O setor de eventos certamente será um dos últimos setores que vai poder retornar à economia real. Então é muito importante ter também um olhar especial para essas outras categorias que não são diretamente beneficiárias do auxílio emergencial. Essa é a última, senão a sua assessoria, aqui em mim. Datena, gostaria de saber se quem recebeu o bem vai receber a nova rodada do auxílio emergencial. Estou desempregado desde o ano passado. Alex Imbu das Artes. Bom, se ele está desempregado no ano passado, ou ele devia estar recebendo o auxílio. O bem faz parte dessa outra categoria de benefícios que eu lhe detalhei, que é justamente na área econômica, justamente para quem são microempresários, pequenos empresários, funcionários que tiveram
suas jornadas reduzidas, fica numa outra seara. O auxílio emergencial foca no cidadão em situação de vulnerabilidade, naquele brasileiro que é mais sofrido, que tem mais dificuldade para enfrentar a pandemia, que está justamente passando, né, dificuldades dentro do seu lar, muitas vezes morando numa situação precária, sem acesso sequer à alimentação da sua família. Essa é a finalidade do auxílio emergencial, finalidade legal, que foi estipulada, aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, né, colocando esse valor, e hoje o presidente Bolsonaro anunciou justamente o pagamento desse auxílio em mais 4 parcelas, para que o governo federal, de fato, possa chegar junto a essa população mais sofrida e que precisa, assim, de amparo para enfrentar esse momento tão difícil. Vamos fazer essa parceria aqui, quem sabe a gente aquece o coração do Paulo Guedes e dos senhores congressistas, aí o Bolsonaro dá 600 pau mais 4 meses para poder matar esse povo de fome. Quem sabe dá certo. Das duas, uma, ou o senhor pede um emprego, ou o senhor vai ter uma estátua em cada lugar do Brasil. Abraço grande ao senhor, ministro, muito obrigado. Forte abraço, Datena. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre à sua disposição. Até mais, ministro. Foi um prazer falar com o senhor. Não dá para continuar mais. As perguntas todas que sobraram, nós vamos mandar para a sua assessoria aí em Brasília, que vão ser respondidas.